Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aí, você que nos acompanha sempre aqui na meditação diária sobre o Evangelho, você que está vindo aqui pela primeira vez, nos acompanhando pelo YouTube. Dizer para você que todos os dias às 11h30 a gente tem a meditação aqui do Evangelho. Às vezes é ao vivo, aí é transmitido também pelo Instagram, e outras vezes, como hoje, o vídeo já é lançado, gravado mesmo, e fica disponível no YouTube. Você pode assistir depois, você pode compartilhar com outras pessoas. Então, nos ajude a evangelizar. Talvez alguém que você saiba que precisa escutar essa palavra, que vai ser, de alguma forma, enriquecido, alimentado pela palavra de Deus através desse vídeo. Divulgue, evangelize dessa forma, uma forma tão simples, mas que pode ser eficaz na vida de várias pessoas, né? Especialmente um abraço aí para os irmãos nas casas de acolhida da Obra Lumen, que sempre nos acompanham aqui, que vocês possam realmente se abrir para escutar a palavra de Deus mais uma vez e rezar sobre ela, para que ela possa gerar em nós a obra que Deus precisa realizar no dia de hoje, tá bom? Então, como sempre, vamos nos colocar em oração diante da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, nos iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Faz da nossa alma terra fértil, a acolher as sementes da Tua palavra, que ela venha germinar em nós e gerar muitos frutos de conversão e de ressurreição. Que ela seja hoje mais uma vez nossa luz, nosso alimento, a nos fortalecer, a nos conduzir, a nos orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. Está em João 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então, pessoal, nós continuamos aqui a leitura continuada do Evangelho de São João, nesse tempo de Páscoa, e a gente percebe cada vez mais o Evangelho nos apontando para a realidade que nós vamos celebrar em breve, já nesse domingo próximo, com a festa da Ascensão do Senhor, e no domingo seguinte, com a solenidade de Pentecostes. Ou seja, a gente está se preparando para celebrar a ascensão de Jesus ao céu, o seu retorno definitivo ao Pai, de onde ele vai sair um dia para julgar, não é, a humanidade inteira, e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o nascimento da igreja, e por aí vai. Então, as leituras, o Evangelho, sobretudo,
ele vai cada vez mais apontando para essas realidades que nós celebramos no tempo pascal e que nós celebramos na liturgia. Então, hoje, a gente já começa a vislumbrar e, de alguma forma, saborear essa realidade que nós vamos celebrar em concreto da Ascensão do Senhor no próximo domingo. Jesus responde a seguinte pergunta. Na verdade, ele percebe que os apóstolos, quando ele fala que ele vai ter que ir, que ele vai morrer, que ele vai ter que voltar para o Pai, ele percebe, claro, que os seus apóstolos, eles estão ficando tristes com essas palavras. Vem uma tristeza sobre eles porque eles estão percebendo que Jesus vai deixá-los. E aí Jesus consola o coração deles. Ele diz para os apóstolos, olha, porque eu vos disse isso, que eu vou ter que voltar para o Pai, a tristeza encheu os vossos corações. Mas Jesus diz, é bom para vós que eu parta. E por que é bom para nós, discípulos de Jesus, que ele volte para o Pai, que ele parta, que ele vá para o céu junto do Pai? Ele responde, porque se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Então, é bom para nós que Jesus volte para o Pai, que ele suba ao céu, para que nós recebamos a graça do Espírito, o Paráclito, o nosso defensor. Jesus precisa voltar para o céu, ele precisa partir para o Pai, para que nós recebamos o Espírito Santo. E por que nós precisamos receber o Espírito Santo? Jesus hoje dá 3 motivos. Porque quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, ele demonstrará ao mundo 3 coisas. Em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E aí ele continua. O pecado porque não acreditaram em mim. Então vamos aqui aos poucos. Primeira coisa, o Espírito Santo precisa vir para nos mostrar em que consiste o pecado. E Jesus diz, o pecado ele existe porque nós não acreditamos nele, porque a nossa fé não foi firme o suficiente, por isso nós pecamos. Claro, se a nossa fé fosse firme, fosse sempre autêntica, fosse sempre forte, nós não pecaríamos. Mas como nós temos uma fé vacilante, a nossa confiança em Deus, ela não é 100% segura, nós caímos no pecado. Então, um primeiro motivo, o Espírito Santo vem para nos mostrar em que consiste o nosso pecado, para que a gente tenha uma luz na nossa mente, no nosso coração, para dizer, caramba, isso aqui que eu estou fazendo é pecado, isso aqui desagrada o coração de Deus, isso aqui me destrói, isso aqui fere a minha própria alma, isso aqui que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, ou essas minhas omissões, essas minhas palavras, ofendem outras pessoas, prejudicam outras pessoas. Então vale a pena hoje, a partir do Evangelho, a gente se colocar em oração e pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Vem, Espírito Santo, revela em que consiste o meu pecado. Será que tem algum pecado que eu estou cometendo e que eu não tenho percebido? Pecados de pensamento, pensamentos negativos que geram tristeza na minha alma, que às vezes vão acarretar uma ação negativa na vida do outro. Quais são os pensamentos ruins que eu alimento dentro de mim, que eu alimento através de imagens que não são de Deus, de filmes que não são de Deus, de músicas que não acrescentam em nada, conversas que não acrescentam em nada, mas que ficam gerando pensamentos negativos em mim, pensamentos destrutivos, pensamentos que não levam para Deus, e pensamentos que mais cedo ou mais tarde vão me fazer ter atitudes contrárias ao Evangelho, atitudes de pecado. Segundo, eu peco. Então, primeiro, eu peco por pensamento. Eu peco por atos. Então, quais são os atos que eu estou tendo de pecado, que me levam a me afastar de Deus, que me prejudicam e que prejudicam outros? Será que
um ato que prejudica alguém, eu não cuido bem dos meus afazeres, das minhas obrigações, das minhas responsabilidades, e aí outra pessoa acaba sendo prejudicada por aquilo, né? Um ato de julgamento em relação a outra pessoa, um ato que vai fazer com que outra pessoa carregue um peso que ela não precisaria carregar. Pensamentos, atos, palavras. Quais são os pecados? Vem, Espírito Santo, ilumina. Quais são os pecados que eu tenho cometido por palavras? Às vezes eu não tenho nem percebido, mas aquela palavra, às vezes aquela palavra dita fora de lugar, acaba ferindo o irmão. É uma palavra de difamação. Eu digo para todo mundo um erro que o irmão cometeu, mas sem necessidade nenhuma, só para difamar ele. Ou então eu invento uma mentira sobre alguém, calúnia. Né? Às vezes palavras baixas que não edificam ninguém. E omissões. Pensamentos, atos, palavras, omissões. Como é que as minhas omissões, ou seja, eu poderia ter feito bem e deixei de fazer. Quantas vezes a gente não faz isso? Vem, Espírito Santo, me mostra quais têm sido as minhas omissões. Como eu tenho pecado através das omissões. Mostra-me para que eu possa me converter, para que eu possa mudar. Jesus diz no Evangelho de hoje, ele envia o Espírito Santo para nos mostrar em que consiste o pecado. Então mostra-nos, Espírito Santo, vem nos iluminar, porque quando nós pecamos, a nossa fé está fraca. Quando nós pecamos, a gente não tem uma clareza do impacto dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas omissões. Ilumina-nos, Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo nos vem para nos mostrar em que consiste a justiça. Na Bíblia, basicamente a justiça é aquilo que é a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele é enviado para a gente aprender o que é a vontade de Deus para nós. E Jesus continua, nos mostrar em que consiste a justiça, porque ele vai para o Pai de modo que não mais me vereis. Ou seja, enquanto Jesus estava nesse mundo, convivendo com os apóstolos, ele estava toda hora ensinando, pregando, orientando, corrigindo. Mas quando ele voltar para o Pai, ele vai enviar o Espírito Santo para continuar nos revelando o que é a vontade de Deus para nós. E para que a gente possa, claro, fortalecidos pelo mesmo Espírito Santo, fazer essa vontade de Deus acontecer, colocá-la em prática pela graça de Deus. Então peçamos, vinde Espírito Santo, vinde revelar qual é a vontade de Deus para mim, para a minha vida, para o meu hoje. O que eu preciso realizar hoje para estar em total comunhão com a vontade de Deus para mim, para a minha vida, para aqueles que Deus confiou aos meus cuidados, para a minha família, para a minha casa, para a minha missão, para a minha comunidade, para os meus relacionamentos, para o meu trabalho. Vem, Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. O Espírito Santo me defende, me orienta, me ilumina, mostrando a vontade de Deus para o meu hoje, aqui e agora. Então, especialmente você que tem se perguntado qual é a vontade de Deus, a partir do Evangelho de hoje eu te convido, se coloque diante do Espírito Santo muitas vezes. Será que você tem realmente parado para rezar, para pedir essa iluminação do Espírito? Peça hoje, não só hoje, seja insistente na oração, peça todos os dias, peça muitas vezes. Vem, Espírito Santo, revela a vontade de Deus para mim, que eu me despoje de preconceitos, de projetos meramente terrenos, humanos. Ilumina-me. Eu quero me abrir para a vontade de Deus, eu quero amar a vontade de Deus. Então vem, Espírito Santo, me mostrar o que é essa vontade de Deus para mim hoje, para a minha vida, para o meu chamado. E em terceiro lugar, o Espírito Santo vem para mostrar ao mundo, para mostrar a nós em que consiste o julgamento. Porque, diz Jesus, vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E aí ele continua, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então,
o Espírito Santo vai ser enviado para nos mostrar em que consiste o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, o Espírito Santo, entre outras coisas, ele vem para nos revelar que o julgamento da nossa vida não vai ser feito pelo príncipe desse mundo, ou por este mundo. O julgamento da nossa vida vai ser feito pelo Cristo. Então o Espírito Santo, ele nos dá essa sabedoria. Cara, quem determina a minha vida, como eu devo viver, quais devem ser as minhas escolhas, não é a opinião do mundo, entendeu? Não é aquilo que as outras pessoas dizem. Não é aquilo que este mundo vai falar. Não é aquilo que o demônio vai apontar. O julgamento sobre a minha própria vida vai ser feito por Deus, a partir da sua justiça, da sua misericórdia, a partir dos critérios do Evangelho. Será que o julgamento que eu tenho levado mais em consideração é o julgamento que é fruto da iluminação do Espírito, é o julgamento do Evangelho, é o olhar de Deus sobre a minha vida, ou é o olhar de outras pessoas? Ou é o olhar do mundo? Ou é o olhar que não vem de Deus, o olhar do maligno? Em que eu tenho me pautado mais para as minhas escolhas, para trilhar os caminhos da vida? Eu procuro olhar para a minha vida a partir do Espírito, enxergando como Deus olha para ela, ou eu tenho um olhar mundano sobre a minha vida? Ora, se o olhar que eu tenho para a minha vida, para a minha história, para a minha biografia, é um olhar mundano, provavelmente as escolhas que eu vou fazer vão ser escolhas mundanas, com critérios desse mundo e não com critérios do Evangelho. Vem, Espírito Santo, me iluminar, que eu veja a minha vida com o olhar de Deus, o único juiz definitivo sobre a minha história. E que, olhando a minha vida com o olhar de Deus, eu faça as melhores escolhas, as escolhas mais sábias, as atitudes mais acertadas. Que eu tenha nos meus lábios sempre as palavras mais justas para cada situação, de acordo com o julgamento não deste mundo, não do príncipe deste mundo, mas de acordo com o julgamento do próprio Deus. Que a minha vida seja pautada nesse olhar divino, que me orienta e que mantém em mim uma paz de espírito, uma paz interior. Vem, Espírito Santo, me socorrer, me orientar, me alimentar com a tua fortaleza, com os teus dons. Vem, Espírito Santo. Que tudo isso sirva de motivação para a sua oração de hoje, que nós não nos entristeçamos por Jesus ter voltado ao Pai, mas nos alegremos com o envio do Espírito. Esse Espírito que vem para nos revelar em que consiste o pecado, em que consiste a justiça, ou seja, a vontade de Deus, e em que consiste o julgamento pelo qual nós realmente podemos nos basear para fazer as nossas escolhas e para construir em Deus a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, que a Virgem Maria, esposa do Espírito, venha ser auxílio para nós neste dia, nesta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.